Papai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus, amém. Te agradeço porque posso meus amigos amar, dormir e acordar e ao meu lado sempre estar. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Quero te agradecer por esta minha canção, louvar a ti por tudo que tens feito a mim. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Bom dia, meus amores. Hoje, terça-feira, 23 de março. Essa semana todinha nós vamos falar um pouco sobre a água, a importância da água em nossas vidas. Temos que economizar bastante a água da nossa casinha, tá bom? Então, vocês já ouviram a acolhida, agora nós vamos para a tarefinha de português. Olha só, meus amores, e hoje a nossa tarefa de português, nós vamos falar sobre animais que estão ameaçados de extinção. Vocês já viram falar, não, que é extinção? Sim, os animais acabaram, deixar de existir. E sabe quem é o maior inimigo dos animais? Vocês já sabem? O ser humano. O ser humano é quem destrói o habitat dos animais. E eles são ameaçados. Então, nós vamos agora ouvir um pouco da história de alguns animais. A tia Elis trouxe aqui uns cartazes para apresentar alguns animaizinhos que estão sendo ameaçados, tá bom, meus amores? Para poder a gente ir para a nossa tarefinha de português. Então, meus amores, a tia Elis trouxe aqui esta gravura, esse cartaz que dá informação sobre o peixe-boi. Mas antes, a tia Elis vai ler isso, ó. Início de conversa. O peixe-boi é um animal brasileiro em risco de extinção. Você já ouviu falar no peixe-boi? O que você sabe sobre ele? Agora, vamos ler uma ficha para conhecer um pouco sobre a vida deste animal, certo? Então, olha, observa que a tia Elis colocou aqui esse cartaz. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, porque na página do livro de vocês 44 também vai falar sobre ele para poder a gente fazer a nossa tarefinha, tá certo, meus amores? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Diz assim: como é esse peixe-boi? Ele é mamífero, ele mede até 2,5 metros de comprimento e pesa mais de 200 quilos, meus amores. Olha só, ele pesa mais de 200 quilos, certo? E o que ele come? Ele come algas, capim aquático e outras plantas. É a alimentação do peixe-boi, certo? Onde ele vive? Ele vive nos rios amazônicos, é onde ele mora, no rio Amazônico, certo? E qual é a curiosidade? Olha só a curiosidade dele. Ele escuta muito bem e se comunica por meio de grito. A mãe pode reconhecer o filhote apenas pelos sons que ele emite. Olha só, meus amores, como é que ele escuta? Através dos gritos, né? E ele conhece os gritos, certo? O som é muito forte.
ele emite um som muito forte. Então essa é uma curiosidade importantíssima do peixe-boi. Está dizendo, ó, escuta muito bem e se comunica por meio de gritos. A mãe pode reconhecer o filhote apenas pelos sons que ele emite. Então, pelos sons, a mãe dele conhece ele, certo? E o inimigo natural do peixe-boi, vocês sabem quem é? O inimigo natural do peixe-boi, meus amores, é o ser humano. É o ser humano. É um mamífero mais ameaçado de extinção no Brasil, embora protegido por lei desde 1967, há muitos anos, no ano que a tia Lenice nasceu, 1967. Então, meus amores, esse animalzinho, ele é ameaçado de extinção. Como a tia Lenice falou, extinção, ele corre o risco de desaparecer. E quando vocês já tiverem rapazes e casarem, tiverem os filhinhos de vocês, talvez eles nem só vai ver através de fotografia, porque se ele é ameaçado, ele pode não existir mais, certo? Então, aqui é uma curiosidade sobre o peixe-boi, nós estamos falando. Mas existe também outros animais que são ameaçados de extinção. Sabe quem? Olha só. O panda também ele é ameaçado, certo? Ele também é um animalzinho que é ameaçado pelo ser humano, certo? Então, esse é um animalzinho ameaçado. Nós temos também outro animalzinho que é ameaçado de extinção. Olha só, a baleia azul, meus amores, certo? Ela também é ameaçada de não existir mais. Os seres humanos são os maiores inimigos dos animais, porque ele quer destruir os nossos animais. Nós temos também o tigre de Bengala. O tigre também é um animal que está sendo ameaçado. E nós temos também, olha que coisa linda, os animais em extinção. É a arara, as ararazinhas. Ararazinha azul, tem até um filminho sobre a arara azul. Então esses são alguns dos animais que a tia Lenice trouxe para vocês conhecerem que eles são ameaçados, certo? Então agora nós vamos para a página 45, que nós vamos falar um pouco sobre esse animal que vamos fazer as nossas tarefinhas. Vocês vão colocar o livro de vocês na página 45 e a tia Lenice vai ler. Interpretação oral. Qual das informações apresenta na ficha sobre o peixe-boi? Qual das informações apresentadas na ficha sobre o peixe-boi mais chamou a sua atenção? Dessas que a tia Lenice falou sobre a vida dele, a curiosidade, o que ele come, onde ele vive. Qual mais chamou sua atenção? Aí você vai só pensar e responder só para você, ou então para a mamãe, para o papai, tá bom? No 2, as informações sobre o peixe-boi foram organizadas em uma ficha. Você achou fácil entender o texto dessa forma? Se vocês observarem, as informações sobre o peixe-boi, ela foi organizada aqui nessa ficha. Colocou a fotozinha, aí o que ele come, como ele é, o que ele come, onde ele vive, curiosidade e o inimigo natural. Então foi organizado, não foi, meus amores? Então foi organizada nessa fichazinha para melhor a gente ter uma compreensão sobre esse animal, certo? Então agora nós vamos falar na tarefinha escrita, que diz assim: ligue as informações corretas sobre o peixe-boi à imagem a seguir. Aí no livro de vocês, na página 45, tem uma imagem do peixe-boi. Aí tem dizendo assim, come sementes e frutos. A tia Lenice leu aqui quando diz assim, o que come? A tia Lenice falou algas, capim aquático e outras plantas, certo? Aí aqui tá dizendo se ele come semente e frutos, ou ele come
algos, capins aquáticos e outras plantas? Ou vive nos rios amazônicos? Ou vive no mar? Está perguntando, vocês vão ligar só a informação correta dele aqui. Ele vive no mar? Ele vive no rio amazônico? Então você vai só fazer a ligação, a correspondência de onde ele vive e o que ele se alimenta, tá bom, meus amores? Assinale com um X a alternativa que explica por que o peixe-boi é conhecido como gigante amazônico. Por que será que vocês acham que ele é conhecido como o gigante amazônico? Ele mede 2,5 metros de comprimento e pesa mais de 200 quilos e vive nos rios amazônicos? Ou ele é um bicho pequeno que pesa menos de 100 quilos? Quais foram as informações que a tia Lenice deu sobre ele aqui? A tia Lenice falou que ele pesa só 100 quilos. A tia Lenice falou que ele é pequeno. Então, vocês vão marcar o quadrinho, um X, na resposta correta. Ele mede mais de 2 metros de comprimento. Vocês vão observar, tá bom? Tá certo, meus amores? Na página 46, leia o texto a seguir. Tem 2 textozinhos. Se vocês observarem na página de vocês, 46, a tia Lenice vai ler, continuar lendo. Agora nós vamos falar sobre outros 2 animais. Você sabia? A jiboia é um animal que pode ser encontrado no estado do Pará? Vocês sabiam disso? Papagaio. Atenção que a tia Lenice vai ler para depois pedir para vocês marcar a respostinha, tá certo? A tia Lenice falou sobre a jiboia, que é um animal que pode ser encontrado no estado do Pará. E agora eu vou ler sobre o papagaio. Peso entre 275 e 500 gramas. Um papagaio, olha só, meus amores. Ele pesa de 275 a 500 gramas. Comprimento, cerca de 38 centímetros. Onde vive? Florestas, campos. Vive nas florestas e nos campos. O que come? Semente, frutas e grãos. Curiosidade do papagaio: fala, canta e pode imitar alguns sons. Olha só, meus amores, nós temos informações aqui sobre 2 animais. Agora a pergunta: agora assinale com X o quadro acima do texto que se assemelha ao que você leu sobre o peixe-boi. Qual é que tem a mesma semelhança? É da jiboia que está dizendo que é no estado do Pará que ela vive? Ou é o papagaio que pesa entre 275 a 500 gramas? O comprimento dele é de 38 centímetros. Ele vive na floresta, nos campos. Qual dessas 2 informações é mais parecida com a informação do peixe-boi? Do peixe-boi, que deu todas as informações dentro de um cartazinho, facilitando a sua aprendizagem sobre esse animal. Qual desses 2? Aí você vai marcar um X no quadrinho, tá bom? A letrinha B diz assim: o que você achou de parecido entre o texto que você assinou acima com o que você leu da página 42? Estou perguntando o que foi que você achou parecido. A tia Lenice já falou, né? Agora na tarefa 4, diz assim: contorne a imagem do inimigo natural do peixe-boi. Agora nós vamos circular, fazer um círculo na imagem do inimigo do peixe-boi, do inimigo dos animais. Será o homem? Será a onça? Ou será a águia? Será o homem? Será a onça? Ou será a águia? Vamos marcar vamos circular, meus amores, essa resposta. Homem, onça e águia. Circulando a resposta, vocês concluem a tarefinha de português, tudo sobre
os animais ameaçados de extinção, certo? Tia Lenice apresentou vários, mas o principal que nós estamos trabalhando é o peixe-boi. Todas as informações sobre ele estão na página do seu livro 44. Leia novamente com a mamãe e com o papai. Converse sobre isso que está acontecendo. O que será do futuro dos nossos animais? Tá bom, meus amores? E nós vamos agora para um intervalozinho e voltamos já. Olá, criança! Eu sou a Pati e vim te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível observar objetos, lugares, pessoas e tudo à nossa volta de diferentes pontos de vista? Um dia na minha sala, minha amiga Camila estava observando a carteira dela. No momento, não entendi nada. Mas depois a Camila me explicou tudinho. Veja como aconteceu. A Camila começou a observar a carteira de frente. Eu fiquei curiosa para saber o que ela estava enxergando. Então olha só o que ela viu. Esta foi a visão da Camila, olhando a carteira de frente. Ela teve, então, uma visão da carteira em visão frontal. Depois, a Camila ficou em pé e começou a observar a carteira de cima para baixo. Veja só o que a Camila viu. Olha, esta foi a visão que a Camila teve olhando de cima para baixo. Ela viu a sua carteira em visão vertical. Quando ela olhou de cima para baixo, ela não viu apenas a carteira, mas ela viu também os materiais que estavam em cima da mesa. Passou um pouquinho, a Camila começou a observar a carteira de cima, mas de um jeitinho inclinado. Veja só o que ela observou. Olha que interessante! Esta foi a visão que a Camila teve olhando de forma inclinada. Ela teve a visão da carteira de forma oblíqua. Depois que a Camila me explicou isso, eu também passei a observar as coisas de diferentes tipos de visão. Veja algumas fotos que registrei na sala de aula. Eu observei esses objetos de frente e tive esta visão frontal. Observei uma mesa, uma cadeira e a lixeira. Esta é a visão de frente, visão frontal. Depois, tive esta visão olhando de cima para baixo, a visão vertical. Depois, observando estes mesmos objetos de cima e de ladinho de forma inclinada, eu tive esta visão oblíqua. O Beto, o nosso colega lá da sala, também ficou curioso com a explicação da Camila. Ele pegou uma caixa e começou a observar também. Na visão frontal, eu vejo a parte da frente dos objetos. Na visão vertical, eu vejo somente a parte de cima dos objetos. Na visão oblíqua, eu vejo a parte de cima dos objetos e pelo menos uma das laterais. Beto levou essa história tão a sério que pediu um tio dele para fotografar algumas casas do bairro. Olha que bacana! Esta foi a visão frontal. Ele ficou de frente para estas casas e tirou estas fotos. Visão frontal. Depois, ele pegou um drone
e tirou estas fotos de cima para baixo. Esta é a visão vertical. Ainda no seu drone, ele afastou um pouquinho e deu esse tipo de visão. Ele deu uma olhadinha e fotografou de forma oblíqua, ou seja, de cima, mas de forma inclinadinha. Deu para ver o teto da casa e uma das partes da casa. Olha só, visão oblíqua. Então, meus amores, Tia Lenice colocou um videozinho sobre diferentes pontos de vista. E vocês devem ter observado muito bem as posições que estão trabalhando. É de frente, de vista do alto e de lado, e de cima e para baixo. Então, a Tia Lenice trouxe aqui também na página do livro de vocês, 223, um apontador. Olha só, objetos podem ser observados de diferentes pontos de vista. Vamos tomar como exemplo o apontador. Então, nós temos aqui o apontador em 3 posições. Primeiro, o apontador visto de frente. Olha só, nós estamos vendo o apontador de frente. Então, nós observamos que a gente vê tudo que está de frente. Observe aí, certo? Já na outra figurinha, na B, diz assim, o apontador visto do alto e de lado. A gente já observa a parte do alto e observa a parte de lado. Então, nós observamos este apontador de 2 formas, do alto e de lado, certo? Nós observamos de lado. Já na terceira, que é a letra C, diz assim, o apontador visto do alto e de cima para baixo. Olha só, quando a gente observa um apontador, uma borracha, que lá aqui mais abaixo vai pedir para vocês observar a borrachinha de vocês, para fazer a mesma coisa como está apresentando aqui no livro. Aí diz assim, ó, nós observamos aqui, a gente vê só a parte de cima, né? Porque nós estamos olhando de cima para baixo. Então, nós observamos e vemos, e a gente vê essa parte do apontador, onde se faz a ponta do lápis. Olha só, observaram? Então, escolha um dos objetos que você utiliza na escola, como o estojo ou uma borracha. Observe. Aí vocês vão observar, ou vocês vão pegar o estojo ou uma borracha de vocês e vão observar de frente, do lado, do alto e de lado, do alto e de cima para baixo. Vocês vão pegar esta borracha ou o estojo e vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar ele dessas 3 formas: frente, lado e de lado e do alto, de cima para baixo. Vocês fazendo isso, vocês vão observar que vai ter esse mesmo formato. Agora a Tia Lenice vai trazer outro exemplo para vocês observarem também, meus amores. Olha só. Pronto, a Tia Lenice também vai trazer uma imagenzinha de uma casa para a gente observar ela de 3 formas também. Olha só, essa primeira que nós estamos observando aqui, ó. Observe essa casinha aqui. Vocês estão observando ela de quê? De frente, de lado, de cima. O que vocês acham? Qual é a forma que vocês estão observando esta gravura que a Tia Lenice apresentou aqui? Tia Lenice, nós estamos observando ela de frente. Essa casinha está de frente, observe. De frente, tá certo? Agora a Tia Lenice vai apresentar a outra forma, que é, olha só, a outra parte da casa. Nós vamos observar ela vista do alto e de lado. Você está observando ela do alto e ela de lado. Vocês estão observando a casa de lado? Sim, olha só, do alto e de lado. Então, ela está um pouco inclinada, né, meus amores? Então, vocês observaram esta outra forma. Ela está um pouco inclinada. Vocês estão observando ela do alto e de lado. Ela está um pouquinho inclinada. E, por último, nós temos, aqui nós vamos observar de cima para baixo.
Se vocês ficarem aqui no lugar do número, ficar de frente, vocês vão ficar, quando vocês colocarem, vocês vão observar e vão ver só a parte de cima, porque vocês estão olhando, né? Vocês estão olhando do alto, de cima para baixo. Por isso que a gente vê a figura dessa forma. Você vai ficar vendo só o telhado. No caso, aqui é o telhado da casa. Vocês observaram que aqui é o telhado da casa? Então, existem essas 3 formas da gente observar os pontos de vista que nós temos dos objetos que estão ao nosso redor. Tá bom, meus amores? Vocês vão fazer com o quê? Com o estojo ou com a borracha. Vão fazer junto com o papai e com a mamãe para vocês observarem essas 3 formas diferentes de observar os objetos, tá certo? Então, agora nós vamos para a tarefinha de você, da página 224, que diz assim: pinte um vaso de frente. Desses 3 vasos aqui, qual você vê de frente? Você vai pintar. É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? Qual o vaso que você está vendo de frente? Você vai ficar de frente e vai observar. No 2, pinte a caneca vista do alto de cima para baixo. Agora vocês vão olhar de cima para baixo. É a primeira caneca? É a segunda caneca? Ou é a terceira caneca? Observe aí, meus amores, qual você está vendo de cima para baixo, certo? E por último, pinte a cadeira vista do alto e de lado, dessas 3 cadeiras. Qual você está vendo do alto e de lado? É a primeira? É a segunda? Ou é a terceira? Que vocês estão vendo? Atenção, presta atenção. Vocês estão vendo do alto e ao mesmo tempo vocês estão vendo de lado, certo, meus amores? Então, essa é a tarefinha da página 224, falando sobre diferentes pontos de vista, certo? Então, a nossa tarefinha só é da página 223, que vocês vão observar, e a página 224. Pronto, meus amores, terminando as tarefinhas, vocês vão tirar a foto, enviar para a tia Lenice, no privado ou no grupo, para poder a tia Lenice fazer o registro. E até amanhã, se Deus quiser, e Deus vai querer, sim.